Olá, seja muito bem-vindo aí à nossa aula de resolução de exercícios de dinâmica. Essa já é a nossa segunda aula de resolução de exercícios a respeito aí das leis de Newton, ok? Bom, só para lembrar, nós vamos continuar aqui resolvendo os exercícios aí do nosso caderno de atividades, tá? Esse caderno de atividades vocês devem ter em casa, ok? Bom, e também teremos exercícios extras. Olha só, vamos continuar ainda trabalhando com os conceitos aqui de massa, força e a aplicação das leis de Newton, tá certo? Então você tem que ter bem em mente isso. Então, seria bem interessante que você já estudasse esses conceitos, se você ainda não tem esses conceitos bem estabelecidos, né? Conceito de massa, você pode até pensar que é a quantidade de matéria, mas a massa aqui na dinâmica ela tem uma outra propriedade bem interessante, tá? É uma espécie de resistência à alteração do estado de movimento. Está ligado aí com a inércia, a primeira lei de Newton, tá? Força, que é um agente físico que tem a capacidade aí de alterar o estado de movimento de um corpo e barra ou deformá-lo, tá certo? Que também tem aí ligação com a segunda lei de Newton, mas lembre-se, a segunda lei de Newton não significa dizer que força é massa vezes aceleração. Não. A força resultante, que é proveniente da soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo, vai ser igual a massa vezes a aceleração adquirida pelo corpo. Tá certo? E aí, claro, já falando aí da terceira lei, ação e reação. A toda uma ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesmo módulo, mas sentido oposto. Ok? Então vamos lá? Vamos começar aí com os nossos exercícios? Para o nosso primeiro exercício, nós vamos lá para o exercício de número 15, da página 62, repetindo, do nosso caderno de atividades. Então vamos lá? Olha só, nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos aqui uma força F empurrando aí o bloco menor que está em contato com o bloco maior. Foram desprezados aqui todos os atritos. O que ele quer aqui nesse exercício é a razão entre o módulo da força aplicada no bloco menor pela força de contato entre os dois blocos. A força de contato aí que o bloco menor exerce no bloco maior. Claro, ação e reação, tá? Claro que o bloco maior também exerce uma força de contato de igual intensidade. Mesmo módulo, tá certo? Mesma direção, só que no sentido oposto no bloco menor. Ok? Bom, o que você deve fazer aqui? A primeira coisa que você deve fazer aqui é encontrar a aceleração do sistema, tá? E repare que esses dois blocos aqui, olha, por estar em contato, eles terão a mesma aceleração. Não faz sentido o bloco maior ter uma aceleração maior do que o bloco menor, senão teria um momento que o bloco maior perderia o contato com o bloco menor, mas ele só acelera em virtude desse contato, então não faz sentido que eles tenham acelerações distintas. Terão a mesma aceleração. Tá certo? Então, olha só, eu tenho aqui o bloco 1 e o bloco 2, ok? Então, olha, a força resultante aqui no meu sistema, composto pelos blocos 1 e 2, vai ser igual à massa do bloco 1 mais a massa do bloco 2 vezes a aceleração, tá certo? E esse problema, ele é bem interessante porque não foi fornecido aqui a massa dos blocos. Você deve descobrir as massas. Mas continua aqui comigo, que você vai descobrir aí como nós vamos obter a massa, ok? Bom, olha, a força resultante aqui no meu sistema, você poderia até pensar, eu tenho peso, eu tenho a força normal de contato com a superfície horizontal para ambos os blocos, mas nem o peso e nem essa força normal de contato aqui, que estão na vertical, contribuirão para a força resultante. Afinal de contas, você não tem movimento acelerado na vertical, nem para o bloco 2, nem para o bloco 1. Então, olha, a força resultante aqui é exatamente a força F, tá? É ela que está fazendo o papel de força resultante. O módulo dessa força F eu vou chamar simplesmente de F sem a setinha em cima, tá? Aí você já sabe que se trata do módulo, tá certo? A intensidade da força, dividida aqui pela massa do sistema, ok? Caramba, ele não deu a massa, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui, vamos dar sequência. Bom, vamos pegar o bloco 2, tá? No bloco 2, eu tenho a força de contato que o bloco 1 exerce no bloco 2. Tá aí, olha, essa é a força de contato. Claro é que no bloco 1 eu também vou ter uma força de igual intensidade,
mesma intensidade dessa força, na mesma direção horizontal, só que no sentido oposto, porque ela vai estar aplicando aqui, olha, no bloco 1, tá? E lembre-se, separação e reação, eles não vão se anular, tá certo? Vão estar atuando aí em blocos, em corpos distintos, tá? Mas repare que para o bloco 2, a única força que eu tenho atuando nele é exatamente a força de contato. Repito, o peso do bloco 2 e a força normal de contato com a horizontal aqui, olha, com a superfície horizontal, eles estão se equilibrando, pois o bloco 2 não tem aqui uma aceleração na vertical, só vai ter aceleração na horizontal. Portanto, para o bloco 2, eu vou ter exatamente como força resultante a força de contato entre os blocos. Tá certo? Eu vou chamar aqui de F cont, tá? E lembre-se que esse é o módulo da força de contato, tá certo? Só tirei a setinha, tá? Não vou escrever de novo essas barrinhas. Embora, se você escrever aqui, não vai estar errado, tá certo? É só por uma questão aqui de agilidade na resolução da questão, tá? Escrever somente a letra para a grandeza vetorial representa que você está falando aqui do módulo, tá? Do vetor, da força, ok? Aí eu não preciso me preocupar com a direção e o sentido, que eu já estou estabelecendo isso aqui, olha, na minha resolução. Portanto, olha, a força resultante aqui no bloco 2, que vai ser exatamente a minha força de contato, né, entre os blocos, é igual à massa do bloco 2 vezes a aceleração que o bloco 2 adquiriu. Mas olha só, eu tenho a aceleração do bloco 2, é só substituir aqui. Então, olha, a força que o bloco 1 exerce no bloco 2 é a força resultante, que eu chamei aqui de F cont, né? Então, o F cont é a força de contato que eu estou procurando aqui, pelo menos o módulo. Então, vai ser igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração. E a aceleração, olha só, já calculei, é só substituir aqui, olha. Tá certo? Então, vai ficar assim, olha. A razão entre o F cont, vamos passar esse F aqui dividindo, tá? Passa ele dividindo. Então, F cont sobre F é igual a M2 que multiplica 1, porque não é porque o F saiu daqui que vai ser zero, tá? Você vai deixar a unidade aqui. É como se tivesse 1 aqui escondido, tá certo? F vezes 1, sem problema nenhum. Aí você vai ter o M2 vezes 1, que vai ser M2, sobre M1 mais M2. É mais ou menos isso que eu estou procurando, tá? Mas, na verdade, olha o que ele quer. Ele quer o inverso disso aqui. Vamos fazer isso? Vamos inverter dos dois lados da igualdade? Então, invertendo dos dois lados da igualdade, o que eu quero, na verdade, é o F sobre o F cont, né? Vai ser igual a M1 mais M2 sobre M2. Mas olha só, eu não tenho as massas, ele não deu isso no enunciado, mas ele deu uma coisa que vai fazer com que a gente descubra a massa dos corpos. O quê? Ele falou da densidade. Os dois corpos têm a mesma densidade, então a densidade do corpo 1 é igual à densidade do corpo 2. Mas o que é densidade? Ou seja, o que é a densidade volumétrica aí de um corpo? A densidade volumétrica é definida como sendo a massa de um corpo dividido pelo volume que esse corpo ocupa no espaço. Tá certo? Isso é densidade volumétrica. Vamos dar continuidade aí à resolução? Então, continua aí, vai. Vamos continuar assistindo aí. Então, vamos lá, vamos continuar aí a resolução do exercício 15 da página 62. Olha só, é isso que eu estou procurando, certo? F sobre o F cont, e nós chegamos à conclusão de que isso é igual a M1 mais M2 sobre M2. E você viu que ele não deu essa massa, né? Ele não forneceu as massas, mas ele falou de aresta, tá? E nós vimos que a densidade do corpo 1 é igual à densidade do corpo 2. Isso está no enunciado do problema, tá? Se você não leu direitinho, volta lá e lê direitinho, que isso está bem explícito lá no exercício, ok? Por sua vez, a densidade volumétrica é a massa do corpo dividido pelo volume que ele ocupa no espaço. Mas ele, como eu falei, né, falou uma coisa de aresta. Quando a gente vai calcular o volume de um cubo, a gente pega e multiplica as três arestas. Então, por exemplo, o volume aí, olha, do corpo 1, né, do cubo 1, vai ser A vezes A vezes A. Ou seja, o tamanho das três arestas multiplicados. Então, eu tenho A elevado ao cubo. Tá certo? E ele falou aí no texto, né, que que a aresta do corpo 2 é o dobro da aresta do corpo 1.
Então, olha, é como se eu tivesse 2A vezes 2A vezes 2A. Então, olha, o volume do corpo 2 é 8 vezes maior do que o volume do corpo 1. Tá, mas e daí? Repare na definição aqui de densidade. Se eu tenho aqui embaixo um fator de 8, para manter a mesma densidade, aqui em cima eu também tenho que ter um fator de 8. Resumo. O volume do corpo 2, como eu havia dito, é 8 vezes o volume do corpo 1. Então, você vai chegar à seguinte conclusão, que a massa do corpo 2 é 8 vezes a massa do corpo 1. Então, olha, vamos olhar aqui de novo? Se aqui, olha, eu tenho que manter a densidade constante, os dois corpos têm que ter a mesma densidade. Se aqui embaixo eu vou ter um fator de 8, porque o volume do corpo 2 é 8 vezes o volume do corpo 1, para manter a mesma densidade, né, manter essa razão constante, aqui em cima também tem que ter um fator 8 multiplicando a massa. Por isso que a massa do corpo maior, por ter a mesma densidade, é 8 vezes a massa do corpo menor, 8 vezes m1. Opa, agora eu tenho como achar essa razão. Eu não tenho as massas, é verdade, mas eu tenho a relação delas. Vamos lá, vamos voltar aqui na expressão? Então, eu tenho m1 mais m2. Opa, mas m2 é 8 vezes m1. Vamos substituir aqui, olha, m1 mais 8 vezes m1. Tá certo? E aqui embaixo, não é o m2? 8 vezes m1. Tá? E aí, o que você vai fazer? Olha, 1m1 mais 8m1, você vai ter 9m1, tá certo? E aí aqui embaixo você tem 8m1, você vai simplificar o m1 em cima e embaixo. Resultado, a razão entre a força F, que atua no corpo menor, não é isso? Empurrando o conjunto, sobre a força de contato, calculando a razão entre os módulos, tá? Vai dar 9/8, ou seja, a alternativa correta aí desse exercício, letra C. Olha que exercício interessante, né? Não é difícil, mas trabalhoso, porque ele não te forneceu as massas. Ele até te deu ali, olha, artifícios para você achar a massa dos corpos, ou pelo menos achar uma relação entre as massas. Porque ele te deu ali a relação entre as arestas. Ah, o corpo 2 tem o dobro da aresta. Então, é claro, você vai pegar 2A vezes 2A vezes 2A, é claro que ele vai ter um volume 8 vezes maior e para manter a mesma densidade, ele vai ter uma massa também 8 vezes maior. É interessante esse exercício porque ele está, olha, cobrando não somente o conhecimento aí das leis de Newton, e em especial ação e reação, mas ele está te cobrando aí um outro conhecimento, densidade. Bem interessante, né? Bom, sugiro que você tente resolver esse exercício sem visualizar essa resolução nossa aqui, tá certo? Restando dúvida, volte aqui, tá? Vamos continuar aí com a resolução dos exercícios. Vamos lá. Agora nós vamos para o exercício 17 da página 63. Vamos lá? Pegar aqui, olha, a figura que foi colocada no enunciado. Nós temos aqui duas experiências. Os blocos A e B, tá? Eles serão aqui, olha, empurrados pela mesma intensidade de força. Só que na primeira experiência, a força está empurrando o bloco maior, que por sua vez vai empurrar o bloco menor. Tá certo? Nessa primeira experiência, eu tenho aqui uma força de contato aqui entre os corpos, tá? Chamada aí de F1, ok? Aí, olha, a mesma força, só que agora atuando aqui pela direita, ou seja, empurrando o bloco menor, tá? Vai empurrar o sistema. Você pode até pensar que, mas não tem diferença. De fato, para a aceleração, tanto faz você empurrar aqui o bloco maior ou empurrar pelo bloco menor, teremos a mesma aceleração. Porém, olha, existe uma força de contato entre os corpos A e B que deve ser diferente da primeira experiência. E é exatamente isso que ele quer saber, qual é a razão entre essas forças. Será que tem diferença entre as forças de contato aqui, olha, entre os corpos da experiência 1 e da experiência 2? Bacana esse exercício, né? Então, vamos lá. Vamos resolver esse exercício. Então, olha, primeiro passo, tá? Primeiro passo aqui é encontrar a aceleração do sistema, tá certo? É o caminho mais rápido, tá certo? E até mais fácil, tá?
E aqui você vai observar, olha, que tanto faz empurrar aqui pelo corpo maior ou empurrar pelo corpo menor, a força resultante é sempre a mesma. Repito, eu tenho peso, eu tenho força normal aqui devido ao contato com a horizontal, só que essas duas forças se equilibram, pois eu não tenho aqui movimento acelerado na vertical, é somente na horizontal, tá certo? Então só resta a força F mesmo, tá? Como força resultante, tá certo? Bom, então tem a força resultante no sistema, é a soma das massas vezes a aceleração. Lembrando que ele colocou na seguinte situação no enunciado, né? A massa do corpo maior é 3 vezes a massa do corpo menor, tá? Isso aqui a gente vai ter que usar mesmo, ok? Então vamos lá, olha só. Eu vou chamar a massa do corpo B de M, tá certo? Então a massa do corpo A, 3M. Então a massa total, 4M. Repetindo, a força resultante é a força F. Então, olha, a aceleração do meu sistema é F sobre 4M. Repito, essa aceleração aqui, olha, tanto na experiência 1 quanto na experiência 2, tá? Não importa por onde você aqui empurre, você vai ter essa aceleração, tá certo? Claro é que com a mesma intensidade de F, mesma intensidade da força. O que deve ter diferença, olha, é a força de contato aqui entre os corpos na primeira experiência e na segunda experiência. Será que faz diferença? Vamos ver, olha. Então, na primeira experiência, vamos olhar aqui para o corpo B, tá? Eu não vou desenhar, eu quero que você imagine, tá? Comece a exercitar aí o seu poder de abstração. Tenta visualizar isso na sua cabeça. Nessa primeira experiência, a única força que vai acelerar o corpo B é exatamente a força de contato entre A e B, que eu estou chamando aqui de F1. Aliás, foi o próprio exercício que chamou de F1. E sendo ela a força resultante que atua no corpo B, vai ser a massa de B vezes a aceleração. Mas eu não tenho aceleração? Tenho. Olha. Vamos substituir aqui a aceleração? Vamos pegar a aceleração aqui e substituir. E a massa de B, lembrando, vale M, tá? Isso aí é um artifício que nós estamos utilizando para a nossa resolução, tá? Você pode dar qualquer nome. Só lembrando que se o MB vale M é porque o A é 3M. Só isso, tá? Vamos substituir aqui? Então, olha só. O F1 vai ser MB, que vale M, vezes a aceleração, que é F sobre 4M. Vamos substituir. Portanto, F1, F sobre 4. Ok, encontrei então a força de contato que os corpos aqui, olha, A e B, estão trocando. Só lembrando que essas forças aqui, ação e reação, não se anulam. Atuam em corpos distintos, ok? E na segunda experiência? Bom, bem simples também. Aí você vai olhar agora para o corpo A. Eu poderia olhar para o corpo B? Poderia, por exemplo, na primeira experiência, ter olhado para o corpo A? Poderia, sem problema nenhum. Mas o fato de eu usar, por exemplo, o corpo A na segunda experiência e também ter usado o corpo B, me facilita aqui os cálculos, pois eu só tenho a força de contato. Do contrário, nessa parte aqui da segunda experiência, se eu tiver que olhar de novo para o corpo B, eu vou ter força de contato aqui pela esquerda, subtraindo com esse F pela direita. Aí eu quero evitar essa subtração, mas daria certo também, sem problema nenhum. Eu teria F2, na verdade, F menos F2, né? Dando a força resultante para o B. Tá? Você pode até fazer isso daí, tenta resolver pelo B, tá? Mas eu vou usar o A, tá certo? E eu quero que você use o seu poder de abstração, tá? Imagine a situação, pois nesse caso aqui da segunda experiência, a única força que vai acelerar o corpo A é a força de contato que ele está chamando aí de F2. Portanto, a força resultante no corpo A na segunda experiência é o F2, que por sua vez vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Eu tenho aceleração, só substituir aqui, lembrando que não importe por onde você vai empurrar o conjunto, se a força mantém a mesma intensidade, a aceleração vai ser a mesma, tá? E lembrando que o MA é 3 vezes M, pois o M é a massa de B. Então, olha só o F2 quanto equivale? 3F sobre 4. Então, de fato, tem diferença entre as forças de contato. Tá? Empurrando aqui
pela esquerda do corpo A, eu tenho uma força de contato aqui, F sobre 4. E empurrando o sistema aqui A e B, só que agora pela direita, pelo corpo menor, a força de contato, 3F sobre 4. Olha que interessante, né? Então tem diferença, tá? Tudo bem, então. Quem é o F1 sobre o F2? É o F4 sobre 3F sobre 4, olha. F4 sobre 3F sobre 4. Aqui você tem que dominar a relação, né, de fração, fração de fração. Eu quero que você domine isso, tá? Eu não vou nem fazer esse passo aqui, olha. Você vai conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Você vai encontrar um terço, tá certo? A alternativa correta aí, letra E. Olha que exercício interessante, né? Poxa, a mesma força, só mudei de lado. Então, as forças de contato, de fato, elas têm intensidades diferentes. Bacana, né? Vamos continuar aí com a resolução dos exercícios? Bom que você está aqui com a gente. Então, vamos lá. Agora, vamos para o exercício de número 18, página 63. Historinha do Gulliver, né? Já conhece essa história? Gulliver, que fez a viagem aí lá para o país dos liliputianos, né? Bem menores. Pois bem, vamos lá então. Olha só. Aqui ele quer o seguinte. Ele quer o valor do ΔS percorrido pelo corpo menor. Tá certo? Isso é que ele está pedindo no problema. E nós temos que achar a força que atua aí nesse corpo menor. Tem bastante coisa aí, tá? Porque aí, olha, eu vou, por meio da força, achar a aceleração, tá certo? No corpo menor, tá? Mas eu preciso achar essa força antes. A primeira parte eu vou olhar agora para o que acontece com o corpo maior, tá certo? Olha, partindo do repouso, você já sabe que, usando aquela fórmula do sorvetão, estão lembrados? Só que aí eu vou chamar de ΔS porque eu vou passar o S0 já para o lado esquerdo. Então, eu vou ter S menos S0. Isso aí é o ΔS, tá? E eu vou falar do corpo maior, como ele parte do repouso, o ΔS do corpo maior, a aceleração do corpo maior vezes t ao quadrado sobre 2. Tá certo? Bom, eu tenho ΔS aí percorrido pelo corpo maior. De acordo com o enunciado, 80 metros. Eu não tenho a aceleração, mas eu tenho aí, olha, o intervalo de tempo. Na verdade, no instante 10 ele se encontra no 80. Tá certo? Ele partiu, claro, velocidade inicial igual a zero, o tempo inicial igual a zero, né? Então, no instante 10, ele está no 80, ok? Mas eu tenho que colocar o 10 ao quadrado, tá? Muita gente aí acaba equivocando, errando a resolução exatamente por isso. Esquece de efetuar as operações. Então, 10 ao quadrado, 100. Querendo, já pode escrever 100, sem problema nenhum, tá? E aí, olha, eu vou encontrar a aceleração do corpo maior valendo 1,6. Como? Bom, eu vou ter aqui 100, dividido por 2, eu vou ter 50, certo? Passo 50 dividindo, então eu vou ter 8 sobre 50, que vai dar, de fato, 1,6 metros por segundo ao quadrado, como sendo a aceleração do corpo maior. Tá? Uma coisa que você tem que prestar atenção aqui é o seguinte, essa é a aceleração adquirida pelo corpo maior. Não significa que vai ser a mesma aceleração do corpo menor, porque os dois corpos estão sendo aí, olha, submetidos à mesma força F. Por isso que eu tive que achar a aceleração do corpo maior, porque com a aceleração do corpo maior, eu consigo encontrar a força que está atuando nesse corpo maior, porque vai ser a mesma força que vai atuar no corpo menor. Então vamos lá, vamos achar aí a força aqui, olha, que está atuando no corpo maior. E, de novo, esse negócio de densidade, gente, ele não deu aí para a gente a massa. Eu preciso achar a massa. Então, olha, densidade volumétrica você já sabe, né? Massa sobre o volume que o corpo ocupa no espaço. Tá certo? E se eu quero a massa, passo o volume multiplicando. Então, massa, densidade, vezes o volume. Ok? Vamos continuar aqui. Olha, ele falou de cubo, não é isso? Estão lembrados como é que calcula o volume de um cubo? É aresta vezes aresta vezes aresta. O tamanho das três arestas multiplicado, que elas são idênticas, é um cubo, né? Então, a massa do corpo maior é a densidade vezes L ao cubo, tá? Ok, eu não vou achar a massa, mas eu vou guardar essa expressão aqui, porque ela vai ser útil depois, tá? Vamos guardar, é um problema literal, tá, gente? Mistura número com letra. Tá? Você tem que se acostumar com isso.
tá? Resolver esses problemas literais. Então vamos lá, vamos achar a força resultante que atua no corpo maior. E essa força resultante é exatamente a força F que eu preciso, tá? Vai ser a massa do corpo maior vezes a aceleração do corpo maior. A aceleração do corpo maior eu tenho 1,6. E a massa do corpo maior é esse negócio aqui, essa encrenca aqui, ó. Vamos substituir aqui embaixo, tá? Então, olha, eu vou achar a densidade vezes L ao cubo, tá aqui, olha, densidade vezes L ao cubo vezes 1,6. É isso. Poxa, não achei a força. Bom, achou. Só que você achou uma expressão literal, tá? E tem até um número multiplicando. Também guarda essa expressão, ela vai ser útil, porque agora na resolução da segunda parte, nós vamos identificar aqui qual o ΔS percorrido pelo corpo menor, tá certo? Então vamos lá, olha. Primeiro vamos encontrar a massa do corpo menor. É a mesma densidade, tá? Os dois corpos têm a mesma densidade, o mesmo material, você pode pensar assim. Só que ele tem metade da aresta, olha só. Por isso que eu tenho L sobre 2 vezes L sobre 2 vezes L sobre 2. Ou seja, L sobre 2 ao cubo, tá? Então, a massa do corpo menor, olha só, densidade vezes L ao cubo dividido por 8. Se você quiser, você pode até substituir essa densidade vezes L ao cubo pela massa do corpo maior. Tá certo? Não falei que seria útil? Tá? Mas vamos lá, vamos encontrar agora a força resultante no corpo menor. Tá certo? Mas eu já sei a força não é essa, olha, essa é a força resultante no corpo menor. É a mesma força que atuava no corpo maior. Eu sei, então você vai usar exatamente isso aqui para a força no corpo menor. Vai usar a massa do corpo menor aqui, olha, porque você vai encontrar a aceleração no corpo menor. Não vale 1,6. Vai ser uma outra aceleração. E aí eu te pergunto, maior ou menor? O que vocês acham? Vai ser maior que 1,6 ou menor do que 1,6? Esse corpo não é menor? Então você já vai suspeitar, vai ser uma aceleração maior. Então, olha, a força resultante no corpo menor, né, no cubo menor, 1,6 vezes a densidade, L ao cubo. É a mesma força que atuava aqui no corpo maior, ok? A massa do corpo menor, densidade, L ao cubo sobre 8. Eu prefiro manter essa densidade aqui, porque eu vou simplificar dos dois lados, tá? É mais fácil do que substituir isso daqui pela massa do corpo maior, tá? Então, eu vou simplificar. E tudo isso aqui, ó, você vai simplificar. E aí você passa esse 8 multiplicando. A aceleração do corpo menor é 8 vezes maior. Olha só que legal. Só pelo fato dele ter metade da aresta, ele já vai ter uma aceleração 8 vezes maior. E aí, para achar o ΔS, de novo, você vai usar isso daqui, olha. ΔS do corpo menor igual a aceleração do corpo menor, t ao quadrado sobre 2. E ao mesmo tempo, tá? Os mesmos 10 segundos. Portanto, substituindo aí a aceleração, 12,8, o tempo, 10 ao quadrado sobre 2, você vai encontrar 640 metros, o que vai te dar aí como alternativa correta, letra C. Difícil? Um pouquinho, né? Trabalhoso? Também, bastante trabalhoso. Mas você consegue resolver? Você consegue resolver, tá? Repare que esse exercício aí, ele não está cobrando só a lei de Newton, não. Ele está te cobrando, na verdade, cinemática, porque ele quer o ΔS. Mas você só consegue resolver a parte da cinemática, o ΔS, se você souber qual é a aceleração. E para saber a aceleração, de novo, o que te dá a aceleração é a força resultante que atua no corpo. Bacana demais. Esse problema aqui você tem que resolver novamente sem visualizar essa nossa solução, tá? Se você conseguir, ótimo, bacana. Se não, tiver dúvida, volte aqui quantas vezes você quiser. Vamos continuar, só que dessa vez nós vamos para os nossos exercícios extras. Vamos lá? Então vamos lá, nossos exercícios extras. Lembrando, esses exercícios eles não estão presentes nem no caderno de atividade, nem naquele nosso livro lá do dia a dia, tá certo? Então vamos lá, olha, primeiro exercício. No arranjo experimental da figura, o fio e a polia têm massas expressíveis. O fio é inextensível e passa sem atrito pela polia. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine, letra A aceleração dos corpos. Letra B, as trações T1 e T2. Ok?
Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Vamos para a solução? Então, vamos lá. Na letra A, ele quer aí a aceleração dos corpos. Olha só que interessante, né? Eu tenho a polia com massa desprezível, também esse fio, nessa corda aqui, que está ligando aqui os dois corpos. Nós não temos atrito aqui na polia. Na verdade, essa polia nem vai girar, tá? Você pode até pensar isso. Nem tem atrito, tá? Então, pense o seguinte. Pense no seu sistema como uma coisa só dos corpos de 3 e 1 kg. É uma coisa só, tá? Uma coisa só, tá certo? Um sistema só, tá? Olha, tudo bem que eu tenho como forças internas aqui do nosso sistema a tração que atua no corpo aqui de 3 kg, que eu vou chamar de T1, e depois a tração aqui na polia T2, que eu vou precisar para responder a letra B. Mas olha, não vou me preocupar com isso por hora. De novo, vai ser um sistema só. Tá certo? Tá? Tração aqui, olha. O corpo 1 traciona o corpo de 3 kg e o corpo de 3 kg vai tracionar o corpo 1. Na verdade, a corda traciona, né? Tá certo? Mas eu não estou me preocupando com a corda. Eu vou me preocupar com os corpos. Então, vamos lá. Peso do corpo de 3 kg. Se a gravidade vale 10, é porque o peso dele vale 30 newtons, né? M vezes G, não é isso? E o peso do corpo de 1 kg, 10 newtons, tá? É um cabo de guerra, olha, quem é que vai ganhar? 30 ou 20? O de 30, perdão, né? Já dei a resposta, olha só. 30 newtons ou 10 newtons? Quem vai ganhar é o de 30. Então, a força resultante no seu sistema vale 20 newtons. Então, a força resultante no sistema vai empurrar, olha, o corpo 3, puxar o corpo 3 para baixo, né? Não é isso, na verdade? O de 3 kg. Então, o corpo de 1 kg vai subir. Tá certo? Então, a força resultante, 30 menos 10, a massa total vale 4 kg, vezes a aceleração. Então, a aceleração do meu sistema vale 5 metros por segundo ao quadrado. De novo, olha, eles terão a mesma aceleração. Não faz sentido aqui um corpo acelerar mais do que o outro. Já pensou, o corpo 1 é mais leve, vai acelerar mais do que o de 3. Então, você vai ter essa corda aqui encolhendo, mas que absurdo se ele está sendo acelerado exatamente porque a corda está esticada puxando ele. Por isso que eles terão a mesma aceleração, tá? O corpo de 3 kg não pode acelerar mais do que o corpo 1. Ele é mais pesado, então ele vai romper a corda. Mas tem uma hora que ele vai ter que se separar, porque a aceleração dele é maior. Não acontece isso, tá? Então, de novo, eles terão aí a mesma aceleração. Ok? E isso aqui é importante para você resolver exatamente aqui a letra B, para encontrar T1 e T2, tá certo? Bom, olha, repare que o corpo de 3 kg ele desce acelerado, aceleração para baixo. Então, olha, o corpo de 1 kg, está acelerando para cima. É assim que se acontece aqui, esse movimento aí no nosso sistema, tá? A parte da aceleração, ok? Vamos olhar para o corpo de 1 kg? Poderia ser o de 3? Poderia sem problema nenhum, mas a massa dele vale 1 kg. Você vai usar a massa dele aqui, olha. Porque a força resultante nele vai ser T1, que ganha, né, porque ele está subindo acelerado, menos o peso dele, que vale 10, olha. Vai ser igual a massa dele vezes a aceleração. A massa dele não vale 1? Fica fácil, olha. 1 vezes 5, olha. 1 vezes 5. Então, eu tenho T1 menos 10 igual a 5. Portanto, 15 newtons para T1. Tá certo? Tá, aí o T2. Acontece que o T2 ele tem que suportar 2 trações para baixo, tá? Olha só, porque eu tenho o corpo de 3 kg sendo tracionado para cima com T1, e a corda traciona ele vai tracionar a corda para baixo aqui nessa parte da polia com T1 também, tá? E também do lado direito aqui, olha. Então, eu tenho 2 trações aqui para baixo com T1, módulo de T1, tá? É o mesmo módulo, tá certo? É questão da ação e reação, né? E o T2 tem que suportar 2 T1 para baixo, olha. Por isso que T2 é igual a 2 T1, ou seja, 30 newtons, tá certo? Olha, um problema bem simples, tá? Bem tranquilo. Então, a estratégia, nesses casos que você pode compor tudo como um sistema só, você compõe, acha a aceleração do seu sistema, fique bem atento, que pode ter alguma situação em que os corpos não terão a mesma aceleração? Pode, tá? Principalmente quando nós temos polias móveis, isso pode acontecer. Não é o caso, tá?
Então, uma vez que você tem a aceleração do sistema, ela vai servir para os dois corpos nesse caso, tá certo? E aí você pode estudar a força resultante num corpo mais leve, num corpo mais pesado, sem problema nenhum, para facilitar aí bastante a resolução. Vamos continuar aí com a resolução dos nossos exercícios? Exercício de número 2, exercício aí que foi cobrado na FUVEST São Paulo. As figuras mostram dois arranjos A e B de polias construídos para erguer um corpo de massa igual a 8 kg. Despreze as massas das polias e da corda, bem como os atritos. Calcule as forças FA e FB em newtons necessárias para manter o corpo suspenso e em repouso nos dois casos. E ele forneceu o valor da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado. Pausa o vídeo, anote o enunciado aí no seu caderno e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Vamos para a solução? Vamos lá? Então vamos lá. Letra A primeiro. Vamos olhar aí a situação da letra A. Eu tenho 3 polias fixas, 3 roldanas fixas, tá? Olha só. Se você aplica uma força F aqui, claro é que essa força ela vai ser integralmente transmitida para todos os pontos da corda. E exatamente nesse ponto aqui, tá certo? Mas vamos analisar aqui ponto a ponto. Então, olha, tracionando aqui, é como se você estivesse tracionando a polia aqui desse lado, olha, com a força FA. E essa força FA vai ser transmitida para o outro lado. Por quê? Porque quando você traciona aqui, lembre-se, você vai tracionar essa polia aqui de baixo para cima, com a mesma intensidade FA. E aí, essa força tracionada, atuando nessa polia aqui de baixo para cima, ela reage na polia de cima para baixo, com a mesma intensidade, na mesma direção, só que sentidos opostos, uma para cima, outra para baixo. E assim por diante, tá? E assim por diante. Você vai ter aí a transmissão dessa força FA, tá certo? Portanto, para manter esse corpo aqui em equilíbrio, eu tenho esse FA para cima e o que mais? Eu tenho um peso desse corpo para baixo. Tem normal? Ele está em contato com alguém? Não, ele não está em contato com o chão, com parede, com ninguém. Então não tem força normal. Só tem essas duas forças aqui atuando na vertical. Então se esse corpo aqui tem que permanecer em equilíbrio, ou seja, em repouso e vai permanecer em repouso ad eterno, não vai sair do lugar, a aceleração dele é zero. Então, se a aceleração dele é zero, a força resultante nele, zero. Conclusão, o FA que você aplica aqui tem que ser igual ao peso do corpo, que vale 80 newtons. Tá certo? Vamos para a situação B. Uma polia móvel, olha só, temos aqui uma polia móvel. Vou me preocupar aqui em ter que calcular a aceleração dela? Não. Não, porque ele vai ficar em repouso e vai permanecer em repouso. De novo, a aceleração é igual a zero. Então, a força resultante aqui nesse corpo tem que ser igual a zero. Mas a questão é, qual é a força que atua nele? Além do peso, temos a outra força que vale quanto? FB? Não. Vamos estudar aqui a transmissão da força? Por toda a extensão dessa corda aqui, olha. Toda a extensão. Então, de novo, olha. Vai tracionar a polia aqui para baixo. Você vai transmitir a força para o outro lado, porque essa polia também está sendo tracionada para cima, ação e reação. Tá certo? Vai transmitir para o outro lado, que por sua vez vai tracionar essa polia aqui para baixo desse lado e desse outro lado, e finalmente o chão, sendo tracionado com FB para cima. Olha onde o FB foi parar. Mas por que ele não veio parar aqui? Porque aqui você, olha, fez a composição de duas forças para cima para equilibrar com a massa M. Olha só que interessante. Qual o ganho que nós conseguimos aqui por colocar uma polia móvel? Olha que interessante. Então, eu tenho 2FB para cima, equilibrando com o peso do corpo para baixo. Aqui eu só tinha um FA, mas aqui eu tenho 2FBs. Bacana, né? Então, olha, o FB está valendo metade do FA. 40 newtons, tá certo? Você então obtém um ganho muito grande quando você tem polias móveis aí no seu sistema, tá certo? Então, interessante aí esse problema, né? Nosso próximo exercício, agora exercício tendo elevador. Bacana, esses exercícios aqui vocês vão ver que é bem interessante. No elevador de massa igual a 1000 kg, atua unicamente a força de sustentação do cabo e o peso.
Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine a intensidade da força de sustentação do cabo quando o elevador, letra A, sobe em movimento uniforme. Letra B, sobe uniformemente acelerado, move, né? Com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Letra C, sobe uniformemente retardado, de novo move, né? Só que agora o movimento retardado, com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Pause esse vídeo aí, anote esse enunciado e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Vamos lá? Vamos para a solução? Então vamos aí, vamos pegar o elevador. Tá aí o elevador, olha, nós temos aí o cabo de sustentação e a tração atuando aí, olha, no elevador por meio do cabo e, claro, o peso do elevador, né? Só tem essas duas forças, tá? Na letra A, ele sobe em movimento uniforme. Se ele sobe com movimento uniforme, a velocidade vai ser o quê? Constante. Isso aqui é um mu, né? Movimento uniforme. E se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. E, de novo, se a aceleração é igual a zero, a força resultante no elevador é igual a zero. Portanto, tração igual ao peso. Tá certo? Ou seja, a tração está valendo aqui 10.000 newtons. 10 a quarta newtons. Tá? Vai ser o peso do elevador, né? Massa dele 1.000, 10 a terceira, vezes 10 a gravidade, então 10 a quarta, né? Tá certo? Mas pode deixar 10.000 newtons também, não está errado. Letra B, ele sobe. Se ele sobe, a velocidade dele aponta para cima. E se ele sobe acelerado, a aceleração também aponta para cima. Os dois estão apontando aqui na mesma direção e no mesmo sentido. E se a aceleração do elevador está apontando para cima, quem é que está ganhando? Tração ou peso? Tração. A tração está ganhando aí a guerra, olha. Então, a força resultante no elevador é a tração menos o peso, tá? É igual a massa do elevador vezes a aceleração. Eu tenho peso, eu tenho aceleração, eu tenho a massa, ficou fácil achar a tração. Então, eu tenho aqui tração menos o peso, que é 10 a quarta, igual a massa do elevador, que vale 1.000 kg, vezes a aceleração, que vale 2. Então, eu tenho 2 vezes 10 a terceira. Tá certo? A tração, então, é 2 vezes 10 a terceira, mais, vai passar esse 10 a quarta para o lado direito. E olha, 10 a quarta é 10 vezes 10 a terceira. Até porque é mg, né? 10 a terceira vezes 10, olha. Então, eu tenho 2 mais 10, que aqui, olha, a base com o expoente é a mesma, você pode colocar em evidência, então eu tenho a tração valendo 12 vezes 10 a terceira newtons. Tá certo? Então, tá aí, olha. E na segunda, nessa última situação aqui, o movimento é uniformemente retardado. Mas ele sobe. Então, se ele sobe, velocidade para cima. Mas se o movimento é retardado, a aceleração aponta para baixo. Tá certo? A velocidade dele diminui com o tempo. E se a aceleração aponta para baixo, quem é que está ganhando aqui a guerra? Peso ou tração? O peso. Ele está descendo aqui. Ele não está descendo, perdão. Ele está subindo, mas o movimento é retardado. Tá? Cuidado com essas pegadinhas aqui. Tome muito cuidado. Observe aqui o sentido da velocidade e depois, a partir do sentido da velocidade, você vai descobrir o sentido da aceleração. Exatamente por conta de ser acelerado ou retardado. Tá certo? Acelerado, os dois estão no mesmo sentido. Olha, velocidade e aceleração. Retardado, sentidos opostos, tá? Então vamos lá. Peso está ganhando. Então a força resultante é igual a peso menos tração. Ele está ganhando, né? Isso é igual a massa vezes a aceleração. E de novo, olha, a conta é semelhante. Só que agora você vai ter aqui a tração igual a 10 vezes 10 a terceira menos 2 vezes 10 a terceira. Ou seja, 8 vezes 10 a terceira newtons, 8.000 newtons. Tá certo? Outro exercício que você deve resolver novamente sem visualizar a resolução. Se tiver dúvida, volte aqui. Ok? Vamos lá, vamos continuar aí. Vamos agora para o nosso último exercício, tá? Exercício de número 4. Uma mulher de 60 kg está sobre uma balança dentro de um elevador em movimento. Se o elevador está descendo uniformemente com 2 metros por segundo ao quadrado, acelerado, olha aí a palavra, hein? Acelerado, né? E ele desce, né? A balança acusa maior ou menor peso? Qual a indicação da balança se estiver graduada em newtons? Dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, pausa esse vídeo,
Anote esse enunciado no seu caderno e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Vamos para a solução? Então vamos lá? Tá aí o nosso elevador, tá certo? Tem uma moça lá dentro, né? E ela está em cima de uma balança, tá? Quais são as forças que estão atuando na moça? É isso que você tem que se perguntar sempre, tá? Nesses exercícios aqui de força, para achar aceleração, quais são as forças que estão atuando na moça? Olha, tem o peso, a força da gravidade, né? É o peso, tá? A gente chama de peso, tá certo? E ela não está em cima de uma balança? Essa balança, então, exerce nos pés dela uma força normal de contato, olha. Só tem essas duas forças atuando na moça, tá certo? Bom, mas quem é que está ganhando? Repare que o elevador ele está descendo, então a velocidade para baixo. Ah, então o peso está ganhando? Espera um pouquinho. Não é porque a velocidade está apontando para baixo que o peso está ganhando. Nada disso. Quem vai dizer quem é que ganha é a aceleração. Então fique esperto para isso. E tá, mas ele deu aceleração. E ele diz que o movimento é uniformemente acelerado. Então, olha, a aceleração também está apontando para baixo. Agora sim, agora eu posso dizer que o peso está ganhando da normal. Tá? Então, eu posso dizer que a força resultante na moça é o peso menos normal. Isso é igual a massa da moça vezes a aceleração. Tá certo? Bom, então vamos substituir os dados que nós temos. A massa da moça, 60 kg, portanto, seu peso, 600 newtons. A normal é o que eu quero, né? Porque isso é que vai me dar a indicação da balança. Tá? É exatamente essa normal. A massa, de novo, da moça, 60 kg, vezes a aceleração do elevador para baixo, de acordo com o texto, né? 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, você vai achar a normal valendo 480 newtons. Olha que interessante. Ela, dentro do elevador, se sente mais leve descendo acelerado. A balança, então, está acusando um peso menor. É como se o peso aparente dela fosse de 480 newtons. Bacana, né? Então, basta eu entrar no elevador acelerado, tá certo? Caindo aí, acelerado, né? Descendo acelerado, me colocar em cima de uma balança que eu vou parecer mais leve. De fato, isso vai acontecer. Agora, tenta imaginar se esse elevador cai com uma aceleração exatamente igual a g. Se esse elevador cai com uma aceleração exatamente igual a g, também a moça vai cair com uma aceleração exatamente igual a g. A normal na moça vai ser igual a zero. Tá? Ou seja, é como se ela estivesse num ambiente de gravidade zero. Não é exatamente assim que os astronautas fazem o seu treinamento. Eles fazem treinamento de um avião. Então, o avião faz a seguinte trajetória, né? Ele sobe, vai até uma certa altura, depois o avião despenca com uma aceleração igual à da gravidade. Claro, não vou levar em consideração a resistência do ar. Então, os ocupantes do avião também caem com aceleração igual a g, ou seja, normal é igual a zero. Aí você tem esse ambiente aí de gravidade zero. É só uma maneira de simular aí e fazer o treinamento aí dos astronautas, tá certo? Caramba, que aula longa, né? Mas vale a pena, tá certo? Se você aí puder refazer os exercícios, ótimo. Tá certo? Eu fico por aqui. Te vejo aí na próxima aula. Até lá!